Bem-vindos ao canal Então Ilumine. Este é o nosso espaço de reflexão e reconexão com a alma e com a luz que habita em cada um de nós. Aqui, fé, consciência e espiritualidade se unem para nos lembrar que somos energia em movimento e que tudo que observamos em nós pode ser transformado pela luz da consciência. Eu sou Lúcia e hoje quero compartilhar um testemunho muito pessoal que nasceu em uma madrugada silenciosa quando fui despertada às 3h45 da manhã por uma presença suave, mas firme e o chamado de Deus para observar. O tema desse vídeo é observar para curar, inspirado em Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Não sei se existe um texto mais marcante na minha vida do que este. Naquela madrugada, enquanto todos dormiam, fui levada a abrir mais uma caixa entreaberta dentro do meu coração. Senti que ali ainda havia um fio solto, uma dor antiga que precisava ser observada. Não com culpa, mas com amor. Por muito tempo, carreguei sentimentos de rejeição e abandono, sem entender de onde vinham. Foi só quando olhei para a história da minha mãe e da minha avó que comecei a compreender. Um sentimento antigo de rejeição e abandono, que eu não entendia de onde vinha. Foi então que o Espírito Santo me conduziu a observar a minha história. E observando com amor, eu comecei a enxergar a história da minha mãe e da minha avó. Minha avó, uma mulher extraordinária, marcada por perdas profundas, como a da sua mãe, quando ainda era bebê e enfrentou a vida quase sozinha. Criou 8 filhos em uma comunidade rural. Depois da perda do seu marido, sem tempo para abraços, sem espaço para fragilidade, pois era necessário que o modo de sobrevivência estivesse acionado. O amor dela estava nas ações, não nas palavras. Então veio minha mãe. Estatura pequena, delicada, mas de uma força impressionante. Ela teve que amadurecer cedo, cuidar dos irmãos, enfrentar um casamento difícil e transformar o pouco em tudo. Ela amava em silêncio, nas roupas costuradas, nas economias guardadas, na coragem de acordar todos os dias e continuar. E quando olhei para essa história, com os olhos da alma, percebi. O sentimento de abandono que eu carregava não era só meu. Era uma herança emocional, um eco das dores não ditas, das mulheres que vieram antes de mim. E foi então que compreendi que quando Deus nos convida a observar, Ele não está nos pedindo julgamento. Ele está nos oferecendo a cura. A física quântica nos mostra que os simples atos de observar altera a energia do que é observado. E a palavra nos ensina que aquilo que vem à luz deixa de ser sombra. Quando unimos esses dois entendimentos, o espiritual e o científico, compreendemos que observar com amor é um ato de transformação energética e espiritual. E eu percebi que por medo de me ferir, eu havia criado uma casca. Dentro dela, me protegi tanto que, sem perceber, comecei a me afastar de quem eu amava e também de quem eu era. A voz foi ficando mais firme, a defesa mais rápida, o coração mais fechado. Toda pessoa ferida perde a capacidade de discernir os gestos de carinho.
porque tudo que escuta parece uma acusação. Afinal, o coração está em estado de alerta. Você já percebeu que há pessoas na sua família que, quando falam, fazem você se sentir acusado, mesmo sem intenção? Como se o tom de voz soasse como uma provocação? Isso acontece porque, quando o coração está machucado, até o amor chega distorcido. Mas Deus, de uma forma amorosa, me mostrou que, assim como a minha mãe e minha avó, todos nós expressamos o amor da forma que conseguimos, e não de uma forma ideal que gostaríamos. E quando passamos a enxergar com compaixão, algo dentro de nós se reconecta. As peças se encaixam e o perdão começa a fluir. Foi nesse momento que entendi o verdadeiro poder da observação. Ela é o primeiro passo da cura. Observar que, com Deus, eu poderia permitir que a luz penetrasse onde havia escuridão, com segurança, pois Ele estava me guiando e me orientando a permitir que o Espírito Santo me mostrasse o que precisava ser restaurado. Percebi que, assim como eu, muitos de nós herdamos dores que não são nossas. Ciclos de silêncio, repetições, distâncias emocionais, e às vezes confundimos proteção com frieza, amor com controle. Mas quando paramos para observar sob a luz de Deus, começamos a ver as rachaduras e que provavelmente passamos camadas e mais camadas de cimento para fechar, e que o tempo e as experiências deixaram para nós. É nesse ponto que a ciência e a espiritualidade se encontram. A física quântica nos mostra que o simples ato de observar algo altera a energia deste algo. Quando olhamos para dentro com amor e consciência, transformamos o campo vibracional onde habitam as memórias, as dores e os padrões que carregamos. Assim também é na fé. Quando Deus nos convida a observar, Ele não quer nos punir. Ele quer é nos curar. Pois tudo que é trazido à luz deixa de ser sombra. E foi exatamente esse texto que eu li em novembro do ano passado para uma paciente de estética. Naquele momento eu estava apenas mostrando uma ideia, algo que eu imaginava que talvez se tornasse um livro. Ela ouviu tudo em silêncio. Um ano depois, agora, ela retornou para um outro atendimento e, com os olhos cheios de luz, me contou que, através daquele texto e de várias conversas que tínhamos, começou a enxergar os padrões repetitivos em sua vida. As mesmas histórias de abandono, dor e luta, que também estavam presentes em sua árvore genealógica. E foi assim que a cura começou. Porque quando ela observou, ela curou. E quando ela curou, ela libertou toda a sua linhagem. E foi nesse instante que eu percebi que o meu trabalho terapêutico, que hoje também está presente nesse canal, já tinha iniciado o meu trabalho de alma. Então, hoje, eu te convido, observe a si mesmo com os olhos do amor e da compaixão. Observe seus pais, seus ancestrais, não pelo que faltou, mas por tudo que suportaram para que você existisse. Observe seus tios, primos, até mesmo os seus irmãos e seus sobrinhos. Analise toda a sua árvore genealógica, as repetições e padrões, em vícios, perdas, dívidas, divórcios, lutos.
Observe as dores que te formaram, mas também as forças que vieram delas. E quando fizer isso, peça a Deus: Senhor, mostra-me o que ainda preciso ver para curar. E se permita sentir, pois a cura começa quando paramos de fugir e começamos a olhar. Essa é a verdadeira autoleitura. Na Bíblia está escrito que os olhos do Senhor estão em toda parte. E se os olhos dele estão sobre tudo, é porque nada em nós é invisível ao seu amor. A cura vem quando deixamos que ele olhe através de nós. E se esta mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo. Compartilhe com quem você ama e se inscreva aqui no canal Então Ilumine. Cada gesto seu faz com que mais pessoas recebam essa luz. E se também você sentiu o chamado para se aprofundar, ouça também os vídeos das meditações guiadas. Em específico sobre esse texto, nós temos a limpeza e a cura das maldições hereditárias. Ela foi criada especialmente para este processo de autoobservação e libertação. Essa é a verdadeira autoleitura. E é por isso que aqui no canal Então Ilumine, criamos 2 quadros. O primeiro com as meditações guiadas e orações, como a que você encontra no vídeo complementar, uma prática que você pode ser feita em 21 dias seguidos para que o seu inconsciente registre esse caminho de cura e ressignificação. E o segundo quadro, este, onde compartilhamos histórias, reflexões e testemunhos que inspiram você a se olhar com verdade e esperança. Então, se esta mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva aqui no canal Então Ilumine, para que mais pessoas encontrem a luz através desta corrente de amor. Lembre-se, o tempo não volta, mas sempre há tempo para curar. E quando você observar com o coração, Deus observa com você, segura sua mão e te guia pelo caminho. A luz que você busca já está dentro de você. Então, ilumine